Tudo bom, pessoal? Olha só, agora eu vou estar fazendo um vídeo dando continuação, né? Eu estava falando sobre fator de potência, vamos se aprofundar mais um pouquinho no assunto. Aí eu vou passar a vinheta e vamos ao que interessa. Olha só, pessoal, o que acontece aqui, ó? Eu fiz três gráficos. Um do resistor, um do indutor e um do capacitor, certo? O que acontece? São gráficos de tensão e corrente em função do tempo, tá? A única coisa que muda é a amplitude. Porque, ó, no caso do resistor, tá? A gente sabe que o resistor ele é real no circuito. Então, a tensão e a corrente elas andam em fase. Elas saem juntas e chegam juntas. A única coisa que muda é a amplitude, ó. A amplitude tem é maior da tensão do que da corrente, certo? Então saem juntas e chegam juntas. O indutor, pessoal, já é diferente. O indutor ele atrasa a corrente elétrica, como nós sabemos, ó. A tensão já saiu. Quando atingiu o pico da tensão, ó, a corrente começou a sair. Certo? E o capacitor, pessoal? O capacitor, ó, ele adianta a corrente elétrica porque tem um capacitor aqui, ó. A primeira coisa que chega no capacitor, pessoal, é a corrente. Aí ele vai criando a diferença de potencial entre os terminais dele até chegar ao ponto dele virar uma chave aberta para corrente contínua e um curto-circuito para corrente alternada, né? E daí o que acontece, pessoal? Aqui no caso indutor eu estou me referindo ao motor, certo? O motor ele é feito de indutores, tá? E daí, nesse cálculo que nós vamos fazer aqui, nós vamos calcular o que? O gasto, pessoal, que dá o consumo, né? E daí ele me deu, ó, um cosseno de 0,85, é um fator de potência, né, de 0,85, tá? E ele me deu a potência efetiva, que seria a potência ativa, né, que vale 22,080, pessoal, watts. 22.080 watts ele consome, tá, pessoal? Isso daqui é real, é o consumo dele. E daí qual é a primeira coisa que eu faço? Eu vou ter que ir para a fórmula, né? O que acontece? O cosseno θ vale 0,85, ele me deu. É igual ao que? A potência efetiva ele me deu também, que tem esse consumo aqui de 22.080 watts. Eu sei que é a potência ativa, né, pessoal? Eu vou pegar o que ele me deu aqui, ó, e vou dividir pela potência aparente, porque ele já me deu o cosseno θ de 0,85. E daí o que é a potência aparente? Eu simplesmente vou pegar o que ele me deu em watts e vou dividir pelo ângulo de 0,85 que ele me deu. Eu simplesmente vou pegar esse valor aqui, ó, bem simples o cálculo, pessoal, ó. 22,080 de consumo num ângulo de 0,85, dividindo um pelo outro, eu acho a potência aparente, pessoal, tá? Simplesmente isso, ó. Vai dar 25.976 volt-ampere. Por que em volt-ampere? Porque eu estou falando em potência aparente, tá? E se eu pegar, pessoal, qual é o ideal? Ó, vamos lá em cima, ó. O que a concessionária pede? Que o banco de capacitor ele tem que corrigir para que chegue em 0,92, pessoal. Em 0,92. Porque para diminuir o consumo, agora vocês vão ver a diferença que dá de 0,85 para 0,92, que é o ideal, né? Para que uma indústria ali não tome uma multa, certo? E daí o que acontece, pessoal?
eu vou pegar esse valor em watts, 22.080, que é o consumo que ele me deu, e vou dividir pelo 0,92, ó, e vou achar 24.000 quilo, né, pessoal, volt-ampere. 24.000 volt-ampere para 25.976 volt-ampere, dá quase, pessoal, 2.000 volt-ampere de diferença, ó. 25.976 diminui de 24.000, sobra 1.976 volt-ampere de consumo a mais. Só porque diminuiu um pouco, porque de 0,85, pessoal, para 0,92, vocês viram a disparidade que dá de um valor para o outro? E a corrente, pessoal, vamos para a corrente, vamos achar na corrente também. A corrente vai acontecer o mesmo. Eu venho para essa fórmula aqui, a potência efetiva é igual a tensão, tá? Vezes a corrente, aqui eu quero achar essa daqui, ó, pessoal. E eu multiplico por raiz de 3, porque ele me deu um motor, ó, não podemos esquecer, que ele me deu um motor de 30 cavalos, pessoal, que consome esse valor aqui de 22.080. Se tu quer saber quanto que vale cada cavalo do motor de consumo, ó, é só pegar, ó, o 22.080 e dividir pela quantidade de cavalo que tem o motor, ó, dividido por 30. 736, ó, cada cavalo, pessoal, ele vai dar de consumo. 736 watts, ó. Se eu multiplicar pelos 30 cavalos, eu vou voltar o valor, ó, de 22.080 watts de consumo, ó. Que legal isso, né, pessoal? A gente consegue calcular até quanto cada cavalo do motor consome. E daí o que acontece? Vamos calcular a corrente, tá? Como que é a corrente? Ó? A potência efetiva é a tensão da minha rede elétrica, que é 220 volts, vezes a corrente, que é o que eu quero achar, vezes raiz de 3, porque eu estou falando aqui, ó, de um motor trifásico, tá, pessoal? É um motor trifásico, aí eu tenho que fazer vezes raiz de 3. Vezes o cosseno θ que ele me deu. Vamos calcular primeiro sobre o 0,85, né? E daí fazendo essa matemática aqui, ó, vamos fazer aqui, ó, 220, tá? 220 vezes 1,73, porque raiz de 3 é 1,73, pessoal, tá? 1,73 vezes 0,85, que é o fator de potência que ele me deu, ó, vezes 0,85 vezes, eu achei 323,51, tá? E daí a potência efetiva eu substituí aqui, ó, por 22.080, tá, pessoal? Então eu quero a corrente. Desculpa. Eu quero a corrente, né, pessoal? Eu vou pegar esse valor aqui que eu calculei, que é os 323,51, e vou dividir a minha potência ativa por ele, ó, 22.080. Vamos fazer na calculadora, ó, 22.080 dividido pelos 323, 22.080 dividido pelos 323,51 vai dar igual 68 amperes, pessoal, tá? Eu vou fazer aqui que eu apaguei a hora que eu, ó, 22.080 dividido por 323,51. Olha aí, pessoal, 68 amperes de corrente, ó. Então, um motor desses aí vai consumir 68 amperes nesse fator de potência aqui de 0,85. Vamos fazer o de 0,92, pessoal. Vamos fazer o de 0,92. Só vamos substituir aqui, ó, o que a concessionária pede, só para ver a diferença. Então,
220 vezes 1,73, né, que é a raiz de 3, que é do motor trifásico, vezes 0,92 agora, pessoal, ó, 350,152. Aí vamos pegar esse valor em watts aqui, vamos dividir por ele. Ó, 22,080 dividido por 350,152. Olha aí, pessoal. 5 ampere a menos de consumo, pessoal. 5 ampere a menos, ó. 63 ampere, 68 ampere. Aqui, ó, 25.976 volt ampere, que é a potência ativa, para 24, ó, 1000 volt ampere, que é o fator 0,92, né, pessoal? Então vocês viram a diferença? Aí tu imagina, olha só, pessoal, tu imagina vários motores. Eu estou falando de um motor aqui de 30 cavalos. Aí tu imagina uma indústria com vários e vários motores. Ou seja, existe um desperdício de energia muito grande quando não tem um banco de capacitor que venha corrigir o fator de potência, pessoal. Entenderam? O fator tem que estar entre 0 e 1. O ideal é 0,92. Entenderam, pessoal? O ideal é 0,92. E ele tem que... A tendência... Quanto mais perto do 1, melhor, né, pessoal? Quanto mais perto do 1, menos desperdício de energia. É isso que a gente tem que entender, essa lógica, né? E daí tu imagina uma indústria com vários motores. Pessoal, se foi relevante esse vídeo, deixa o seu joinha, se inscreve no meu canal. Se for possível, compartilhe esse vídeo.